Você falando me lembrou de algumas coisas que, quando eu comecei a fazer essa estratégia, de que, vamos dizer, foram pedras que eu encontrei na prática quando eu estava fazendo. Né? Uma delas que eu acho que é legal a gente falar para essa turma que está querendo pensar na estrutura para poder fazer a live, é você pensar na live sempre com nicho. Você olhar lá o giro, olhar aquela história, mas você pensar na live com o evento nichado. Você não adianta colocar várias histórias, tipo uma live de infantil junto com uma live de masculino, junto com Boa. isso, aquilo outro. Segmentar É, é muito importante. Você vai no foco. porque você tem que contar uma história, né? E aquela história, você imagina, tá lá uma marca desfilando e desfila tudo junto e não funciona. Então foi uma das coisas que eu aprendi na prática, né? Principalmente, César, quem é infantil. Mas fala da sua experiência, pode falar. Foi porque assim, tipo, lingerie, vou te dizer, às vezes eu tenho masculino na lingerie, né? Eu vendo também masculino, eu vendo cueca, mas não é meu carro-chefe. E às vezes, no começo a gente tinha lá, estava com estoque giro baixo, eu botava tudo que tinha giro baixo, mas eu não segmentava. E aquele público do masculino não estava aquecido o suficiente para a história que eu fiz do feminino, que era o principal. Então, quando você vai planejar a live, é legal você nichar, né, subnichar, para que toda essa tua estratégia ela esteja pensada e tenha um começo, meio e fim, pensando naquele cliente-alvo. Então, depois que eu comecei a fazer essa história, funcionou legal. E eu comecei a levar isso para o extremo. Hoje, a diretriz que a gente dá vai fazer uma live de feminino, mas que grupo de produtos. Vamos fazer de sexy. Não, então beleza. Então se é sexy, não vai entrar camisola baby doll, não vai entrar isso, vai entrar o que é sexy. Porque as pessoas que estão lá estão querendo ver o sexy. Isso vai para tudo. Então hoje a gente tenta, dentro das lives, a gente poder reduzir e orienta tanto as revendedoras e as lojistas que vendem o nosso produto a reduzir isso o mínimo possível para que ela possa dar foco e aquilo lá ser realmente relevante. Isso foi uma história que mudou o nosso jogo. A segunda coisa que você falando, eu lembrei também, foi em relação no momento da live, você vender e lembrar do Cava Bem. Você está vendendo, falando da peça e defendendo a peça. Com certeza absoluta. Porque se você não tem uma preparação para aquela peça e saber características, vantagens e benefícios daquela peça, você na hora que está vendendo, você não tem uma argumentação e um processo argumentativo que te faça despertar o desejo naquela história, né? Você fazer a matemática do VM naquilo ali, você pegar um produto que combina com outro, você realmente pensar no look, isso também foi outra história que fez muita diferença. E a terceira coisa, no pós, Max, a gente aprendeu que o conteúdo da live, ele pode ser usado na distribuição para formação de lista depois. Pode também. Então você pode recortar a live, pedacinho falando de, tipo, 30 segundos, falando de um look, e aquele pedacinho você impulsionar, aquele pedacinho você faz um Reels, aquele pedacinho você faz alguma coisa. E a partir dali você joga um call to action para poder converter na tua lista. Perfeito. Então você consegue distribuir aquilo ali e aí você faz a máquina girar live após live. Então, é muito interessante. Às vezes a pessoa pensa na live e só olha a ponta, né, do iceberg, né, só olha aquela história lá, mas por trás tem muita estratégia, por trás tem muita história, e às vezes as pessoas se frustram, dizem que não tem resultado porque estão olhando só para a ponta. E quem tem sucesso